Alice, com informação nova, vocês não estão ouvindo, mas a gente está, nossa produtora. Fala, Alice. Ó, a Alcolumbre mantém quebra de sigilo do Lulinha, gente. Então, aquela história lá que terminou em pancadaria. Claro que Aumenta aí para a quero. gente ler, então. Vamos botar, vamos botar. Mas olha, ele não ia ver as fitas, o vídeo, foi o VAR do Alcolumbre que É, o decidiu VAR do isso? Alcolumbre. Ele mandou para a Polícia Vamos Legislativa, ver lá, vamos teoricamente, ver lá. ele ia Mostra aí, analisar. mostra aí o Aquela Alcolumbre, briga, presidente do porque a Senado. treta é a seguinte, galera. O É, PT, antes o de governo soltar. diz que tinha 14 votos para não aprovar a quebra de sigilo, mas na contagem do presidente da CPMI, o Carlos Viana, o senador, ele só contou 7 votos, virou uma confusão. Vamos ver o que o Alcolumbre falou. 14 parlamentares teriam se manifestado contrariamente os requerimentos postos em votação. Porém, ainda assim, esse número de votos contrários não seria suficiente para a configuração da maioria. Isso porque o quórum de presença no momento registrado pela advocacia e pela Secretaria-Geral da Mesa, mostrava no painel e verificado na votação anterior, era de 31 parlamentares. A maioria, com esse quórum, portanto, equivale 16 parlamentares. Desta forma, ainda que se considere que o presidente da CPMI se equivocou na contagem daqueles que se levantaram contra os requerimentos, o número de votantes contrários demonstrado pelos autores não seria suficiente para ganhar a deliberação. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Pois é, sabe o que eu Muito queria que ele bem. fizesse? Ele dissesse quais foram os votos favoráveis ao passar o requerimento. Dizer que tinham 31, que 31 marcaram presença é fácil, mas pelo regimento você tem que ver o número de votos, o número de presentes na hora da votação. Tinham 16 votos favoráveis? Essa é a questão. Eu queria que ele desse o nome aí. 16 votos favoráveis. Ele não fez isso. Ele deu o argumento, inclusive, da oposição. Não, tinham 31, mas não, tinham 31 que marcaram. Mas na hora da votação tinham quantos? Tinham 14. Ou seja, ele errou, ele admite que o Carlos Viana, o presidente da CPMI, errou, mas o erro não interfere no resultado, porque, segundo esse raciocínio, não chegaria à metade dos presentes. São 14, teria que chegar a 15 ou 16. Mas tinham quantos do lado da oposição? Vai continuar, portanto, a polêmica. Eu quero ver se essa explicação do Alcolumbre vai satisfazer o governo. Não vai, mas eles vão passar o trator e a decisão do Alcolumbre é a decisão que será a oficial. Portanto, está quebrado o sigilo do Lulinha. Eles vão poder continuar fazendo o que eles mais fazem, que é tentar Mas atacar a a reputação do gente Lula, tem que né? explicar aí essa questão, por que quebrar o sigilo do Lulinha? Porque muita gente acompanha, esquece, muita gente nem acompanha, portanto não precisa esquecer, apenas não sabe. Houve essa proposta feita pela oposição de quebrar o sigilo do Lulinha, que é o filho, é Luiz Fábio, é o filho mais velho do Lula, porque, segundo informações de uma De, delação premiada que ainda não se tornou pública, de dois dos principais envolvidos no escândalo do INSS, aquele que garfou dos velhinhos aposentados parte da sua aposentadoria,
via empréstimos consignados na conta, vazaram informações desses dois delatores de que o Lulinha teria recebido de um deles dinheiro Via para. secretária. Seria a Aline Cabral, que seria a secretária de um deles, e que teria passado dinheiro. Inclusive, ela foi ouvida na CPMI e negou isso ontem, né? Ela negou isso. Mas, enfim, a acusação é que ele recebeu o dinheiro do careca do É que ele INSS recebeu via a dinheiro. E, secretária lo, dele. e logo o Lulinha teria a ver com esse escândalo do roubo do dinheiro dos velhinhos. O que se sabe aqui também, não só pelo que diz a defesa do Lulinha, mas pelo que já foi publicado, inclusive, por alguns veículos de comunicação, é que o Lulinha teria prestado serviços a a um desses dois delatores. Como é o nome do cara que diz é o careca do INSS? Como é o nome dele? A gente chama tanto ele de careca que esquece, né? Qual que é o nome Que dele? esquece o nome dele. Antônio Carlos Camilo Antunes. Pois é, Antônio Carlos Camilo Antunes, o teria a careca. delação do Camilo Antunes teria dito o careca do INSS que ele teria passado o dinheiro para Lulinha. O que diz a defesa do Lulinha é que o Lulinha, de fato, foi remunerado para fazer um lobby para esse cidadão, não com essa coisa do dinheiro do INSS, dinheiro do próprio cidadão, fazer um lobby dentro do Ministério da Saúde para um projeto de cannabis. Cannabis, você entende disso, Guga? Projeto de cannabis. E que foi lá pressionar o Ministério da Saúde, apresentar o projeto e tudo, e esse projeto nunca foi adiante, porque o Ministério da Saúde não se interessou por ele. Uma coisa é você receber dinheiro desviado dos velhinhos aposentados. Isso é uma coisa muito mais grave. A outra coisa é o Luiz Fábio, o Lulinha, receber desse cidadão que está envolvido lá numa coisa que o Lulinha podia até nem saber à época do que se tratava, ter ido atuar lá no Ministério da Saúde como lobista. Claro que é muito ruim parente de presidente da República ou parente de qualquer autoridade pública se prestar a fazer lobby dentro de um governo que é o governo do qual um dos seus parentes comanda. Isso o Lulinha vai ter que se explicar, mais dia menos dia. Vai ter que se explicar, até porque o seu sigilo agora está quebrado. Vai aparecer lá, de fato, o que é que aconteceu. Ele recebeu dinheiro do careca do INSS, mas era dinheiro do desvio dos velhinhos, era um outro dinheiro que o cara tinha e que o contratou para fazer lobby lá no Ministério da Saúde. Ele fez, de fato, isso. Tudo isso necessita ainda de resposta e de Mas esclarecimento. deixe claro isso, que era no negócio, o careca do INSS, ele tinha essa intenção de investir no mercado da cannabis. E o Lulinha Sim, sim, entrou mas tá, neste evento para tentar, de alguma maneira, fazer a ponte entre o careca do INSS e o sim, Ministério da Saúde. sim, Não sim, conseguiu. É sim, lobby, sim, não sim. deve fazer isso, vai ter que se Se explicar, isso mas não é o dinheiro do acontecer, se INSS que isso, desviou para ele, como é, quer que há direito. mas, Guga, foi isso que eu acabei de dizer. Não, Foi só, isso que eu só para acabei de reforçar. Que dizer. bom que eu sei que Claro. você disse. Agora, de todo jeito, é muito ruim. É muito ruim. Não só para o Lulinha, mas para o pai do Lulinha que é como você, Guga, é meu filho, e aí você é contratado para fazer lobby dentro do governo, eu sou o governante, e aí você vai tentar fazer. Não, você tinha que se declarar impedido. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Não posso prestar esse serviço profissional. Você está querendo que eu preste? Porque papai é o presidente da República, e você acha que com isso você terá mais vantagem. Não teve, até porque o Ministério da Saúde não topou nada. E o papai, no caso Lula, disse, e já disse isso publicamente, chamou o Lulinha, quando essas notícias começaram a circular, e disse para ele: olha, vem cá, se você se meteu aí numa enrascada, fez uma coisa mal feita, você vai responder sozinho por isso. Isso vai ser investigado Pois é. até o fim.
entendeu? Agora, de todo jeito, é um desgaste, já está sendo um desgaste. Vai continuar sendo um desgaste. Isso será capaz de derrubar a candidatura de Lula ou de derrotá-lo previamente como candidato a presidente? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, porque já aconteceu muita coisa. Vem cá, o Flavinho Bolsonaro não comprou uma mansão num negócio com o BRB de Brasília? BRB financiou. É um financiamento Financiamento mais espetacular, um bacana de todos os tempos. financiamento. E o Flavinho não se meteu em rachadinha na época que era deputado estadual. Se meteu. E daí? Flavinho hoje é candidato a presidente da República. Não é isso? Pois é. Eu sempre disse aos meus filhos, e o que está aqui comigo nesse programa pode ser testemunha disso: olha, não façam merda na vida, porque se vocês fizerem, eu não tenho nada a ver com isso. Não, a Graças a única vez que Deus. eu fiz merda, eu tinha 16 anos, eu fui Qual foi? detido. Explica logo o que é Não, eu que tava é. pichando o muro da minha Ser... escola, fui detido, fui preso, parei na delegacia para menores. E realmente, quando você chegou lá, os caras ainda pensaram em me liberar sem me fichar, e eu fui fichado e acabei tendo que responder na justiça, muito por tua culpa mesmo, que falou, vai fichar. Depois eu tive que passar um dia numa prisão para menores, escrever uma redação, fazer, enfim, teve toda uma consequência. quer dizer, você é marginal desde pequenininho, né? Não foi a única vez. Eu tinha 16 anos. 15 para 16. Ah, verdade, 15, 16 anos, Fiquei, maravilha. Mas, enfim, você não pode. Isso é ruim. Isso vai derrubar Lula? Vai derrubar o favoritismo de Lula para se eleger? Duvido. O Lula se reelegeu presidente em 2006, claro, o tempo era outro, o tempo passa rápido, as coisas mudam. Ele se reelegeu presidente da República em 2006 com o escândalo do mensalão do PT no auge. Eu me lembro até que na época eu tive uma conversa com o Zé Dirceu, que era ministro, tinha sido, não, já tinha largado o governo, e disse o ministro, como é que é? Como é que vocês vão ganhar a eleição, reeleger Lula com essa denúncia aí do mensalão do PT, que era a compra de votos de deputados para que votassem a favor dos projetos do governo dentro da Câmara. Compra de voto com dinheiro vivo, dinheiro público, inclusive. E ele disse: olha, Noblar, se a economia for bem, se as pessoas sentirem que no seu bolso está sobrando um pouquinho de dinheiro, por menor que seja, não sei o quê, não é denúncia de corrupção que vai derrubar. De fato, não derrubou, o Lula se reelegeu. Isso não quer dizer que a história tenha que se repetir. Isso não quer dizer que essa coisa do eventual envolvimento do Lulinha nesse caso aí não seja muito ruim para a candidatura Lula. Mas o Lula tem explicações, vai ter que dar explicações, já começou a dar, tem que ver como é que vai evoluir essas investigações e no que é que elas vão resultar, que história realmente vai sair disso tudo. Agora, que é ruim, é. Agora a gente está terminando o programa já. Tem surpresa hoje, né?